Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo da nossa disciplina de Administração Financeira. A ideia do vídeo de hoje, pessoal, é a gente continuar sobre os exercícios de séries de pagamentos, para a gente tentar pelo menos dar mais uma prática sobre como é que a gente resolve e interpreta os exercícios de séries de pagamentos, ok? Então, pessoal, se vocês não acompanharam os outros vídeos com as explicações sobre cada um dos tipos de séries de pagamentos, entre elas, séries antecipadas e postecipadas, séries diferidas, séries perpétuas e séries variáveis, então eu aconselho vocês a retornarem nos vídeos, inclusive eu vou deixar o link aqui nesse vídeo para vocês retornarem para cada um deles, e daí depois retornem aqui para a gente continuar e para vocês praticarem um pouco sobre séries de pagamentos, ok? Então vamos lá, pessoal. O primeiro exercício, então, ele fala o seguinte. Aqui, pessoal, eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção no enunciado e depois interpretarem sobre que tipo de série que a gente está mencionando e falando em cada um deles. O primeiro fala o seguinte. Então, qual o valor das prestações que serão pagas ao final de cada mês se uma TV que custa R$ 690 à vista fosse vendida em 10 vezes a uma taxa de juros de 5% ao mês. Então aqui, pessoal, a gente está falando então de uma série de pagamentos, já que a gente vai pagar 10 vezes sobre um valor de R$ 690 a uma taxa de 5%. Então são 10 prestações. Então nesse caso, eu tenho pagamentos no final de cada um desses períodos. Então vai acontecer o primeiro pagamento 30 dias após a aquisição desse item. Então, nesse caso, é uma série postecipada e eu quero saber o valor dos pagamentos. Nesse caso, então, se eu fosse usar uma fórmula, essa seria a fórmula que eu utilizaria. Só que no caso, a gente vai começar a usar a HP para resolver todos esses exercícios. Então, percebam quais são os elementos desse exercício. O valor inicial, então, o PV, é de 690. O número de prestações, então, são 10 prestações. Se eu digo 10 vezes, então são 10 prestações de acordo com a taxa. Então, são 10 prestações mensais. Há uma taxa, então, de 5% ao mês. E eu estou querendo saber justamente as prestações, o valor das prestações. Então, se eu jogar na HP, pessoal, eu vou colocar, então, os valores 690 CHS PV, depois 10N, 5I, pergunto então PMT. Se eu jogo então PMT na calculadora, ele vai ter que me devolver o valor de 89,36. Então, nesse caso, eu acho qual que deve ser o valor de cada uma das prestações nessas condições. Ok, pessoal? Então, essa é a interpretação que a gente faz do enunciado e a forma como a gente resolve com base em uma série postecipada. Exercício 2. O exercício 2 vai dizer o seguinte. Quanto custou à vista uma mercadoria que foi comprada em 8 vezes, a taxa de 3,7% ao mês, em prestações mensais consecutivas e postecipadas de R$ 733,47. Então, nesse caso, eu sei o valor das prestações, sei o valor da taxa e eu sei também a quantidade de parcelas que foram 8 vezes. O que eu estou querendo saber é o valor, então, presente, o valor do item atualmente. Então, nesse caso, esses são os elementos e eu tenho que saber justamente o valor presente. Jogando no HP, como é que eu faço? Então, eu vou colocar 733,47 é o valor então, dos meus pagamentos, CHS, PMT. Depois, 8 é o valor do N, 3,7 é o valor do I, e eu pergunto o PV. O PV não é 733,47, o PV então vai ser, deixa eu pegar o valor correto, o PV vai ser 5.000. Então, nesse caso, o valor que eu encontro, o valor inicial desse item, então, é de R$ 5.000, que ele foi parcelado em 8 vezes a uma taxa de 3,70. Eu acho prestações de R$ 733,47. Ok, pessoal? Então, é uma série postecipada e essa é a forma de resolução. Questão 3. Então, um trabalhador
pretende comprar um televisor que custa R$ 2.400, só que, no entanto, a renda desse trabalhador é de R$ 1.000 e a loja ela não deixa que o comprador se implique com 30% da tua renda. Então, nesse caso, seriam R$ 300. Qual que seria, então, o número de parcelas necessárias para que esse valor de R$ 2.400 fosse pago ao final de cada mês, sem que ultrapassasse esses R$ 300, sabendo, então, que a loja cobra 2% ao mês de taxa de juros? Pessoal, aqui a gente tem que prestar atenção em duas coisas. Primeira delas, então, eu estou querendo saber qual que então seria a quantidade de parcelas onde a pessoa ela não se implicaria com uma parcela maior que R$ 300, já que seria então 30% do teu salário. Nesse caso, então, pessoal, eu vou perguntar qual que vai ser a quantidade de tempo jogando os valores de 2.400 como PV, é o valor do item, 2% é a taxa, e depois eu jogando um PMT de 300, eu acho um valor de 8,8045 e aí vai. Pessoal, percebam que esse valor é uma fração. Eu não tenho como colocar, então, uma fração dentro da minha parcela. Eu não tenho como colocar 8 meses e uma parcela de dias. Nesse caso, eu tenho que interpretar, então, que eu tenho que jogar para cima. Então, não seriam 8 parcelas, já que 8 parcelas ainda teria uma fração de 0,8045 que eu precisaria completar de um mês. E então eu jogaria a parcela para o próximo mês. Ou seja, eu teria que arredondar isso aqui para 9 prestações. Se eu arredondo para 9 prestações, então se eu jogo uma taxa de 2%, coloco uma taxa de... Aqui é taxa. Se eu coloco uma taxa, então, de 2%, está o inverso. Se eu coloco, então, uma taxa de 2% e um tempo de 9 períodos, com um valor inicial de 2.400, eu pergunto, então, qual vai ser o meu PMT, qual vai ser o valor da minha prestação. A minha prestação, então, vai ser de 294,04 para 9 períodos. Então, isso aqui é super importante, pessoal. Eu vou ter que utilizar 9 períodos e a prestação não vai ser de 300, vai ser de 294,04. Ok, pessoal? Isso só para não atrapalhar as fórmulas, então eu vou deixar dessa maneira. Mas o resultado, então, vai ser de 294,04. Depois, o exercício 4. O exercício 4 vai dizer o seguinte: calcule o valor das prestações pagas na compra de um bem que custa 690 à vista e que foi vendido em 1 mais 9, com juros de 5% ao mês. Pessoal, quando ele menciona 1 mais 9, ele está querendo dizer justamente que é uma série antecipada. Então, uma série antecipada, você dá uma entrada e depois completa com mais 9 períodos de pagamentos. Nesse caso, então, pessoal, na HP eu tenho que usar a função gbegin. Então, para começar o cálculo, eu utilizo a função gbegin. Depois, eu coloco 690 CHS-PV, 5%, então 5i. A quantidade de períodos, então, é 10n. Depois eu pergunto PMT. PMT, então, se eu jogar isso tudo na HP, vai me devolver o valor de 85,10. Então, nesse caso, eu sei que as prestações vão ter que ser de R$ 85,10 para cumprir com uma obrigação de uma série de pagamentos antecipadas. Ok, pessoal? Exercício 5. O exercício 5 diz o seguinte: então, determinada pessoa comprou uma mercadoria cujo preço à vista é de R$ 1.500 e a loja permite que o pagamento seja feito em 4 parcelas mensais iguais e sucessivas, sendo a primeira no ato da compra. Sabendo, então, que a loja cobra uma taxa de 3%, ele quer saber o valor das parcelas. Pessoal, ao falar, então, que são parcelas pagas no ato, sendo que a primeira foi paga no ato, então eu já sei que é uma série antecipada. Colocando, então, na configuração do exercício, onde o item é de 1.500, são 4 parcelas, e eu tenho uma taxa de 3%, eu quero saber o valor do PMT.
Jogo na HP, 1500 CHSPV, 4N3 e pergunto PMT. Então, PMT vai me devolver um valor de 391,79. Lembrando que uma série antecipada, eu tenho que colocar então o gbegin. Coloco o gbegin antes, coloco isso aqui, acho o valor do meu PMT. Então, 391,79 é o valor da minha parcela. Exercício 6. O exercício 6 diz o seguinte: uma mercadoria que tem um preço à vista de R$ 865,40, ela é vendida para ser paga em 5 parcelas mensais de 180 com a primeira no ato. Então, para começar a resolver, a gente faz da seguinte maneira. Então, o PV vai ser de 865, o tempo vai ser de 5 parcelas, o PMT de 180, eu quero saber o valor da taxa, levando em consideração que é uma série antecipada. Então, de novo, eu vou utilizar o gbegin, depois eu começo. CHSPV no valor de 865,40, 5 prestações no valor de 180 cada. Eu pergunto o I, eu acho o valor de 2%. Então, 2% é a taxa de juros cobrada para essa mercadoria nessa configuração, levando em consideração que a primeira é paga no ato da compra. Exercício 7. O exercício 7, então, diz o seguinte: determinada pessoa comprou uma mercadoria no valor de R$ 1.500 e a loja aceita pagamentos de 4 parcelas mensais, sendo que a primeira deve ser paga 3 meses após a compra desse item. Sabendo que a loja cobra taxa de juros de 3% ao mês, ele quer saber o valor das parcelas. Aqui, pessoal, a gente está falando então de uma série, é uma série que possui uma carência de 3 meses. A gente já falou sobre isso em séries diferidas. Uma série diferida, então, ela vai transcorrer um período de carência para depois você ter os seus pagamentos ocorrendo naturalmente. Então, nesse caso, as configurações são as seguintes. 1.500 é o valor do PV, 4 é o número de parcelas, 3 é o período de carência, a taxa de 3%, eu quero saber o valor das minhas prestações. Nesse caso, então, não é uma função antecipada, então é uma série post-antecipada, então não preciso colocar o gbegin. Começa. Primeiro, pessoal, o primeiro passo para a gente resolver, a gente precisa achar o valor, então, final após o período de carência. Então, aqui a gente está resolvendo o período de carência primeiro, para depois resolver o valor das prestações normalmente. Então, nesse caso, eu preciso jogar o valor presente para o final do período da carência, para então achar o meu novo valor presente. Nesse caso, eu vou colocar primeiro 1.500 CHSPV, jogo então o período de carência, que são de 3 meses, só que eu estou falando então de uma série post-antecipada. Então, a série post-antecipada eu vou ter que acabar até o final do segundo período, já que então do começo do segundo período até o final dele, que seria então o começo do terceiro período, eu já vou ter uma prestação a pagar. Então, nesse caso, eu sempre jogo um período anterior ao final da carência para saber o valor do meu FV. Então, nesse caso, se são 3 períodos de carência, eu jogo 2N, depois o valor da taxa de 3%, pergunto FV. FV, então, vai me devolver um valor de 1.591,35. Então, 1.591,35 é o valor ao final do período da carência que eu vou ter que começar a pagar depois dessas configurações. Então, nesse caso, 1.591,35 ele se torna o meu novo PV, e nessa configuração eu tenho que achar qual que vai ser o valor das prestações, sendo que são 4 parcelas, há uma taxa de juros de 3%, e eu pergunto então PMT na calculadora. PMT então vai ser de 428,12, ou seja, esse é o valor das prestações para pagar essa configuração. Ok, pessoal? Então, esse é o resultado final do exercício. Questão 8. Questão 8 vai dizer o seguinte:
Uma mercadoria, então, ela foi vendida em 5 prestações mensais de R$ 500, sendo que a primeira vai ser paga 4 meses após a venda. Ele quer saber, então, a uma taxa de juros de 2% ao mês, qual que é o valor à vista. Então, nesse caso, a gente está fazendo o caminho inverso do exercício anterior. Por que ele é o caminho inverso? Porque, então, eu tenho o valor das minhas prestações, eu tenho o valor da minha carência, eu tenho o valor da taxa de juros, eu quero retornar ao valor à vista. Então, nesse caso, aqui não é PV, aqui é PMT de 500. Eu quero saber o PV no final do exercício. Então, jogo 500 é o valor do meu PMT, 5 é o valor do meu N, 2 é o valor do meu I, pergunto FV. Então, nesse caso, na verdade não é FV, é PV. Então, nesse caso, o PV vai me retornar um valor de R$ 2.356,73. Percebam, pessoal, o que eu estou fazendo aqui? O 500, que é o valor da minha prestação, em 5N e 2I, é como se eu estivesse retornando essa parte do exercício anterior. Então, eu já sei o PMT, já sei o tempo, já sei a taxa, eu retorno ao valor presente. Então, nesse caso, o valor presente é de R$ 2.356,73. Nesse caso, então, pessoal, já que eu estou retornando, o 2.356 se torna o meu FV do período de carência. Então, o período de carência, eu estou aqui, eu quero retornar ao meu valor presente. Nesse caso, então, 2.356 é o FV. Eu retorno a quantidade de períodos de carência. Então, se eram 4 meses, eu retorno 3 meses, já que é a mesma configuração do exercício anterior. A taxa continua sendo de 2%. Eu pergunto o PMT e acho o valor de R$ 2.220,80. Então, eu sei que o valor do meu item atualmente, hoje, nessa configuração, é de R$ 2.220,80. Ok, pessoal? Exercício 9. O exercício 9 diz o seguinte: um eletrodoméstico foi vendido em 24 prestações de 315, sem entrada, numa loja que cobra 2% de juros. Ele quer saber se, ao invés de 24 prestações ou 2 anos, fossem somente 12 prestações bimestrais. Nesse caso, então, também sem entrada, o que eu preciso fazer para achar o valor dessas prestações para essa nova configuração? Pessoal, o que muda quando você transforma um período de 24 prestações mensais com uma taxa de juros de 2% ao mês? Se esse exercício modifica o período para 12 prestações bimestrais, eu tenho então o período em bimestre e a taxa ao mês. Nesse caso, eu preciso transformar a taxa de 2% ao mês na taxa equivalente a um período de 2 meses. Nesse caso, então, fazendo a equivalência de taxa, então eu coloco 1 mais a taxa de 2%, elevo por 2, então já que são juros compostos, subtraio 1, eu acho a taxa de juros, então, de 4,04% ao bimestre. Nesse caso, então, é só transformar a taxa e depois jogar na HP para perguntar o valor das minhas parcelas. Nesse caso, então, eu vou colocar o seguinte. O primeiro passo, eu preciso achar o valor do meu PV. Então, se eu colocar nessa configuração e perguntar o PV, eu acho o valor de R$ 5.957,89. Esse é o valor do item que eu preciso quitar nessas configurações. Então, eu tenho que colocar esse valor que eu preciso quitar, só que agora são 12 períodos a uma taxa de 4,04% ao bimestre, e eu pergunto o PMT. Nesse caso, ele vai me devolver o valor de R$ 636,30. Dessa maneira, eu acho qual que deve ser o valor das minhas prestações ao bimestre a uma taxa de 4,04%. Ok, pessoal? Depois, exercício 10. O exercício 10 diz o seguinte:
Uma empresa, então, precisando de recurso, ela vai levar algumas duplicatas no banco para serem descontadas a uma taxa de juros de 2,5% ao mês. Calculando, então, o valor presente, eu preciso perceber que isso aqui, basicamente, é uma série, ele segue um período normal de 30, 60 e 90 dias, só que ele está querendo saber, então, como se fosse um fluxo de caixa. Jogando, então, numa série de fluxo de caixa, ele quer saber o valor presente dessa operação. Nesse caso, então, eu tenho que colocar pelas funções de fluxo de caixa da seguinte maneira: 0 GCF0, então eu não sei qual que seria o valor da minha entrada. Depois, 2.500 GCFJ, 8.750 GCFJ, 4.800 GCFJ, a uma taxa de 2,5%. Pergunto o FNPV, eu acho um valor de 15.224,68. Ok, pessoal? Depois, a questão 11 diz o seguinte: uma empresa precisando de recursos, ela vai levar algumas duplicatas para serem descontadas, só que ela percebe que o valor retornado presente é de R$6.000. Ele quer saber justamente o valor da taxa que o banco vai cobrar. Nesse caso, então, eu sei o valor inicial, então 6.000 CHSG CF0, depois eu começo. Percebam aqui, pessoal, eu tenho períodos onde eles estão divididos, ou eles têm um período entre eles de 20 dias. Então, eles não seguem a mesma periodicidade de 30 dias do exercício anterior. Nesse caso, então, se são 20 dias, eu sei que a primeira prestação, que seria, então, de 20 dias inicialmente, não acontece, então seriam 0 GCFJ. O próximo, então, seria, depois de passado 20 dias, então, seria o próximo em 40 dias, é no valor de 3.175. O próximo, depois de 20 dias, seria de 1.080 e o próximo de 2.120. Se eu perguntar F e RR, eu vou achar uma taxa de 2,17, só que ele vai estar em um período de 20 dias, já que eu fiz essa configuração. Se o exercício está perguntando a taxa mensal, eu preciso fazer a equivalência fazendo dessa maneira. Então, 1 mais a taxa de 20 dias, eu elevo pela fração de 30 dias que eu tenho interesse em saber, com pelos 20 dias acumulados para achar esse valor de 2,17, subtraio 1 e eu acho a taxa mensal de 3,27% ao mês. Ok, pessoal? Exercício 12. O exercício 12, pessoal, ele é mais um desafio, mas mais para a gente entender como é que funciona o cálculo de uma série de pagamentos variáveis. A série de pagamentos variáveis, se vocês viram no nosso vídeo de série de pagamentos variáveis, diz o seguinte: eu tenho interesse em saber o valor presente desses pagamentos. Esse exercício vai dizer para a gente construir uma série de pagamentos, sendo que ele tem um valor presente, ele foi traduzido em um valor presente líquido no valor de 5.000, sendo que o primeiro pagamento aconteceu em 30 dias, eu não sei o valor do primeiro pagamento. O segundo foi 10% mais caro do que o primeiro pagamento, então é como se fosse 1,1 ou 1,10 de X, já que é o primeiro pagamento. Aconteceu 60 dias. O terceiro pagamento, então, ele é 50% mais caro do que o primeiro pagamento, aconteceu em 90 dias. E o último pagamento, ele é o dobro do primeiro, e ele aconteceu em 120 dias. Nesse caso, pessoal, percebam que eu tenho uma taxa mensal, o período em dias, eu posso fazer isso aqui que seja 1 mês, 2 meses, 3 meses e 4 meses. A fórmula do valor presente, pessoal, do valor presente líquido, acontece dessa maneira. Então, eu estou traduzindo a uma taxa de 2%, então 1 mais a taxa de 2%, liquidando no período correspondente para cada uma dessas operações, sabendo então que o valor de X ele varia ao longo do tempo. Aqui, pessoal, eu preciso lembrar um pouco de como é que funciona a ideia de mínimo múltiplo comum. Por quê? Eu
Perceba que esses valores aqui embaixo, eles são diferentes, já que eu estou elevando a taxa ao tempo correspondente para cada uma dessas operações. Para isso, pessoal, para achar o mínimo múltiplo comum, lembra, digamos esse exemplo aqui. Digamos que você tenha alguns denominadores de 2, 15, 10 e 24, e você queira achar o mínimo múltiplo comum desses valores. Então, se eu, por exemplo, tentar achar o mínimo desses elementos, se eu fizesse a multiplicação do 15 pelo 24, já que eles são os valores que eles são um dos mais altos, os dois mais altos, e eles não são divisíveis entre todos eles, nesse caso, então, eu vou achar o valor de 360, e 360, ele é divisível para cada um deles. Então, nesse caso, é como se eu fizesse a multiplicação. Se, por exemplo, eu fizesse a multiplicação de todos esses elementos, então 2 vezes 15 vezes 10 vezes 24, eu acharia, então, qual que seria o mínimo múltiplo deles, porque eu estou multiplicando cada um deles. Então, nesse caso, aqui eu utilizei o valor de 360. Se eu dividir 360 por 2, vai me devolver um valor de 180. Multiplico pelo meu numerador, eu vou achar, então, 180 dividido por 360 é a mesma coisa que 1 dividido por 2. A segunda parte seria 360 dividido por 15, então vai me devolver o valor de 24. 24 vezes 2, 48. Eu tenho a mesma representação de 2 por 15, é a mesma coisa de 48 por 360. A terceira parte é a mesma coisa. 360 dividido por 10 é 36, 36 vezes 3, 108. Por fim, 360 dividido por 24, 15, 15 vezes 4, 60. Ou seja, se eu fizer essa divisão, o somatório dessas divisões, então eu estou colocando da mesma maneira aqui em cima, o somatório dessas divisões vai me dar o valor de 1,10, o somatório dessas divisões dá a mesma coisa. Eu posso, inclusive, perguntar se esse for igual a esse, diz que é verdadeiro. Então, eu percebo que é a mesma coisa. Só que eu fiz pela fórmula do mínimo múltiplo comum. Se eu jogar essa fórmula do mesmo jeito no valor presente, vejam como é que vai ficar. Então, se eu resolver esse denominador, se eu resolver 1,02 elevado por 1, é ele mesmo, elevado por 2 é 1,0404, e assim vai. Então, eu acho qual que é o valor do denominador para cada um dos períodos. Se eu multiplicar todos esses elementos entre eles, eu acho o meu mínimo múltiplo comum de 1,2189 e depois segue com o restante. Nesse caso, pessoal, esse 1,89 é o valor do meu mínimo múltiplo comum, só que se eu quiser, então, multiplicar pelo meu numerador, eu preciso dividir por cada um desses elementos. Então, nesse caso, 1,21 dividido por 1,02, ele é o valor de 1,19, e aí eu faço para cada um deles. Eu pego esse meu mínimo múltiplo, divido por cada um dos meus denominadores, e eu acho qual que é o valor que eu preciso multiplicar no meu numerador. O meu numerador aqui é 1x, 1,1x, 1,5x e 2x. Faço isso, multiplico esse valor do mínimo múltiplo comum dividido pelo meu denominador, multiplico pelo meu numerador, acho então qual que vai ser o valor do meu numerador aqui em cima. Então, eu vou ter 1,1950x mais 1,2888x e assim vai. No final, então, eu tenho que o meu numerador vai ficar no somatório deles de 6,4592 ou 93 aproximadamente de x. O meu denominador, então, como eu já sei, vai ser de 1,2189. Dessa maneira, se eu quiser resolver o exercício, eu coloco e mantenho essa configuração, sabendo que, então, o meu valor presente é de
5.000, já como o exercício já destacou para a gente. Então, fica 5.000 vezes 1,2189 vai ser igual a 6,4593 de x. Isola a variável x, então x vai ficar a multiplicação desses dois, pego o resultado e divido por 6,4593. O resultado que eu encontro, então, é o valor de 943,60. Basicamente, eu descobri que esse é o valor da minha primeira parcela. Então, eu tenho um valor da minha primeira parcela de 943,60. Se eu multiplicar, então, por 10%, 50% e depois multiplicar por 100%, eu acho, então, a nova configuração para esse exercício. Pessoal, então, essa é a forma como a gente resolve esse exercício para retornar o primeiro valor dessa série de pagamentos bem particular. Pessoal, se vocês têm dúvida em qualquer um desses exercícios, fiquem à vontade em colocar aqui nos comentários ou entrar em contato comigo para falar sobre qualquer um desses exercícios. A gente vai respondendo e aumentando o nosso conhecimento em série de pagamentos. A aula de hoje fica por aqui, pessoal. Agradeço a participação de todos vocês. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!